Onde a estrada cruzava o rio Omethi, havia uma velha ponte de pedra. Não duvido que você conheça o tipo. Era uma daquelas antigas e gigantescas obras de arquitetura espalhadas por todo o mundo, tão vetustas e solidamente construídas que se tornavam parte da paisagem, sem que ninguém se perguntasse quem as havia erigido nem por quê. Essa era particularmente impressionante, com mais de 60 metros de comprimento e largo bastante para que duas carroças se cruzassem sobre ela. Estendia-se sobre o abismo cavado na rocha pelo Omethi. Quando cheguei a seu ponto mais alto, avistei pela primeira vez na vida o arquivo, erguendo-se como uma enorme pedra cinzenta acima das árvores, a oeste. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 13º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama A Universidade, a gente vai comentar os capítulos 36 e 37 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi gente, tudo bem? O Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. A Júlia Neves. E aí, gente, tudo bem? E o Eric Alves. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse nosso episódio de hoje são só, diferente dos últimos dois, que a gente fez 4 capítulos por episódio, hoje a gente vai fazer só 2, mas eles são 2 capítulos maiorzinhos, né? E com muito mais conteúdo, no geral. Com muito mais gente nova chegando também, né? Sim. Sim, muitos personagens novos. Personagens novos e muito lugares arco, né? novos. Sim, É. mudança E a gente- total aí, né? Agora a gente finalmente encerrou todo aquele arco de Tarbina e a gente tá começando um próximo arco no livro, que é num lugar onde o Kvof vai ficar aí por algum tempo, né? Onde a gente vai conhecer uma rotina pra ele, vai conhecer personagens novos, etc, etc. Então, esse capítulo... Foi mal, eu não aguentei. O capítulo que a gente vai começar hoje, o capítulo 36, se chama Menos Talentos. E é esse capítulo que começa exatamente, não necessariamente no mesmo trecho, mas nessa passagem aí que o Bruno leu no início, onde o Kvof vê a universidade pela primeira vez. Só que quando ele vê a universidade, ele precisa explicar uma coisinha antes. Que tem uma cidadezinha do outro lado do rio da universidade. Né? Então, essa cidadezinha se chama Imri. Tem um problema de tradução aqui, que é o problema mais clássico de tradutores, que o Patrick fala que a cidade não era exatamente uma city, ela era mais uma town. Só que no português a gente meio que traduz as duas coisas pra cidade, né? Então... Mas a ideia é que é uma cidadezinha menor. A Vera Ribeiro usou vilarejo. Né? Não é bem isso. Mas pensem mais numa cidade pequena. Não chega a ser só um vilarejozinho, mas ela é uma cidade menor, não é uma Tarbina, assim. Sim. Não é uma capital, vamos dizer assim, mas... É. não- E essa Imri, então, ela é uma cidade que ela basicamente é definida em oposição à universidade. Né? Uma das primeiras coisas que o Kvof vê é uma placa dizendo proibido fazer simpatias. Simpatia, é. Isso me lembra que a gente já ouviu falar de Imri no livro antes. E é lá no capítulo 3, se eu não me engano, que é naquela hora que Isso, capítulo 3. Que é naquela hora que chega uma trupe de viajantes na marca do percurso, na estalagem do Kot. E um cara reconhece ele, lembram disso? É. Esse cara fala o seguinte: ele reconhece o Kot, né, como Kvof. E daí ele diz: eu sabia que não podia ser você, mas achei que era mesmo assim. Ora, quem mais tem o seu cabelo? Eu vi o lugar que você o matou, em Imri. Ou seja, Kvof mata alguém
ou pelo menos tem uma história de que o Wolf matou alguém em uma situação muito lendária nessa cidade. Sim. E logo depois, então, o Wolf fala um pouquinho de Imri, e logo ele fala do lugar para onde ele está indo, né, que é a universidade. A universidade, então, ela é definida como esses vários amontoados de 15 prédios que não tem nada em comum entre si. Certo? Uhum. E o que o Wolf vai descrevendo, enfim, vou passar para vocês uma rodada de comentários aí sobre ver a universidade, né, o que vocês tiverem as impressões, tal, primeira vez quando vocês leram, sei lá. É uma cidade... A universidade é engraçado, quando mostra ela, ela é meio destoante, assim, né? Porque você vai olhando assim, é muito... Apesar do arquivo chamar muita atenção, porque é aquele prédio gigante perdido ali no meio, você tem também outras construções que são muito perdidas, outras construções que são meio que uma coisa subindo sobre a outra, o que dá meio que uma divergência muito interessante. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que o próprio Volt fala, que é que ele sente, a diferença que ele sente é que é mais limpo, né? Do que Tarbin, que é o que ele estava acostumado, que é uma cidade maior e mais populosa, consequentemente mais suja, mais cheia de miséria. E ali as coisas são... ainda é uma cidade, mas ainda é aquilo que o Arthur falou antes. Não chega a ser uma cidade tão movimentada quanto a outra. Então ele vê essa diferença também assim que ele chega. Tem os jardins e tem as estradas bonitinhas e o ar é mais limpo e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho bacana aqui, que aparece um filósofo, que é o Tekan, né? Tem uma estátua dele na É a primeira universidade. vez que se fala dele, não é? Talvez já tenha se falado dele no treinamento com a Benfi. A sensação que eu tive basicamente dessa cena é a capa do livro, né? Ele chegando a primeira vez na universidade. Uhum. Embora ele não tenha o alaúde na capa. É verdade. Tem essa... O que eu queria falar isso da estátua do Tekan, né? É que ele tá numa caverna. E eu acho interessante que isso de cara me lembra Platão. Sim. Né? Com Tipo, certeza. a associação entre filósofo e caverna. Uhum. Provavelmente uma brincadeirinha, né? É. Sim. Tem alguma associação aí, né? Uhum. Bom, e logo depois, logo que eu vou ver a universidade, a primeira coisa que ele faz é ir no arquivo. Né? Que é um lugar onde ele fala que tem 10 vezes... Como é que é? 10 vezes 10 mil livros, né? Isso aí. E ele é barrado. Né? E ele é barrado por um menino muito simpático, que a gente nesse mesmo capítulo... Não, no capítulo seguinte, No próximo. vai No saber próximo. que se chama Willem. Né? Uhum. E, enfim, é um estudante aí. Mas ele barra o Kvolf porque o arquivo é só para alunos da universidade. Uhum. Sim. Tem também uma... Desculpe. Nada, pode falar. Que tem também uma inscrição na universidade que é Vorfelan Hinata Morie, que é uma língua que o Kvolf não reconhece. E se vocês estão muito curiosos, vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso na sessão de spoilers. Mas é que pra quem não tá ouvindo, eu não posso deixar passar, porque é um negócio intrigante mesmo, né? Sim, Então, não, com a certeza. gente vai falar sobre isso só na sessão de spoilers. Então a próxima cena é o Willan chega a dizer pro Kvolf, tipo... se tu quer entrar no arquivo, tu tem que ir correndo pras entrevistas de admissão na universidade. Uhum. Já Que tava já atrasado. vai acabar. Aham. Ele já tava atrasado. E aí ele sai correndo e justamente vai, né, pras entrevistas de admissão. A cena corta pra quando já tá na vez dele. Uhum. A gente não E sabe aí- se ele chegou a tempo, se ele não chegou. Tipo, ele tá quando de chegou, tava frente só pra ele. mesa de professores, né? Sim, sim. E uma coisa que me estranha toda vez que eu leio, até que eu me lembro o que tá acontecendo,
é o fato do Kvof já saber o nome dos professores. É verdade. Por que será, né? Tipo, ele não faz que nem o Willan, que quando ele tá descrevendo o Willan pela primeira vez, ele não fala no nome, ele só vai falar o nome depois que eles são apresentados. Sim. Mas aqui ele já começa, tipo, daí eu cheguei lá e o professor tal me falou tal coisa. Sim. O Ben apresenta pra ele, por acaso? Não, é Não, que ele tava lá. Ele já tá vindo, né? Ele é safado. Já justo. foi de butuca pegar cola. É porque quando corta o capítulo, dá a impressão de que ele saiu correndo e chegou lá na hora de fazer a entrevista já. Correndo, tipo, último assim, minuto. desesperado. O Só Enem. que isso. Os atrasados do Enem. Só que não foi isso. Ele chegou a tempo e como ele é ele, né? Ele foi lá Sim. e não vou fazer agora, vou ficar aqui observando primeiro, ver que pergunta que eles fazem e daí depois eu vou lá pra me apresentar. E a gente só descobre isso lá, quando ele já tá na prova, né? Sim. Então, a princípio, pra gente, a gente fica, meu Deus, olha só, né? Aí depois ele explica, não, é porque eu tava ouvindo atrás da... Eu tinha entrado. Ele tava colando um pouquinho, porque não cola sai da escola, não é mesmo? Então... Ou não entra na escola. no caso dele, não entra na escola. Justo. Agora, só um comentáriozinho de tradução também que eu achei particularmente perspicaz da Vera Ribeiro aqui, que é que o nome do prédio onde é as admissões é Hollow. E em português ela traduziu pra Cavos, né, que é esse vazio, assim, a ideia de espaço amplo e tal. Enfim, quando o reitor, né, o Hermann, começa a perguntar pro Kvof algumas coisas iniciais, e ele pergunta, tu tem uma carta de apresentação, tu já foi introduzido? E o Kvof diz, não tenho nada, eu fui treinado, mas eu não tenho nenhum documento. Daí ele fala do livro que ele penhorou lá em Tarbin. A primeira pessoa que se mostra disposta a ajudar o Kvof é o Loren, né, que é um dos mestres. E eu acho isso bacana, pelo menos da gente pontuar, assim. Sim. E é um mestre muito interessante, né, pelo que a gente vai vendo. Logo depois mesmo, com o exame de admissão dele, você vê que ele é bem destoante de todos os outros, né? Caladão, quieto na dele. É um cara rígido, né? Sim. Sério, Mas ao mesmo tempo ele é o primeiro a se dispor a ajudar, então, né, tem essa dualidade. Vamos... Vai lá. Não, eu só ia dizer, é aquele professor que é ao mesmo tempo rígido, mas é o bonzinho também. Não é aquele. Justo, não é o né? carrasco Eu acho que ainda. todo mundo teve um professor assim, né? Sim. É aquele professor que quando ele abre a porta da sala, toda a sala fica quieta. Mas ao mesmo tempo é um professor que você pode contar, assim, sabe? Isso. Sim. Exatamente. Bom, vamos passar pelos professores agora, então, né? O Kvof ele vai receber perguntas sobre as disciplinas dos 9 mestres da universidade. E daí aqui é a primeira vez que a gente vai ver eles, e o Kvof vai comentar um pouquinho sobre as características, e a gente vai conhecer um pouquinho deles. Alguns a gente não sabe quase nada. Sim. E outros são super marcantes. Primeiro, por quem a gente realmente não sabe quase nada. Que é o Brandel. É o aritmético Mor. É uma das únicas vezes que a gente ouve falar sobre ele, não é? Ele é um dos primeiros aparece. Muito pouco, Mas enfim, ele faz perguntas de matemática pro Kvof. É isso aí. Quem liga pra matemática, né? Pra que aparecer? Isso não é importante, vamos lá, passa. O próximo é o Errol, que é o professor de medicina, né, de questões médicas e biológicas, saúdes e tal. A única coisa que o Kvof comenta sobre ele é que ele tem jeito de avô e que ele lembra... Não, é só isso, é que ele tem jeito de avô. Isso. O que eu ia falar era do Mandrake, tá, enfim. Logo depois, então, vem as perguntas do Loren. Sim. E o que chama a atenção do Kvof é que ele faz uma pergunta muito complexa de propósito. Que é sobre o colapso do Império Aturano. Que ele não tinha perguntado isso pra ninguém, né? É uma pergunta também que ele não tinha feito antes, então o Kvof teve que suar pra... E depois, ele faz uma pergunta que pra mim contradiz muito o tipo de caráter dele. Que ele é sempre muito direto, muito seco, muito objetivo. E aí ele pergunta pro Kvof uma coisa que é completamente opinativa, que é quem foi o maior homem que já viveu.
E o Kvolf responde William. Que Sim. entrega as origens Edema-Ru dele. Algo mais sobre Lauren? Acho Professor de história. Ah, é verdade. Eu tava negligenciando, porque eu saí dessa vida, Rayane. Eu sei. Logo você Abandonou o barco. negligenciar é complicado. Ah, mas a Rayane É. lembrou, ela ainda honrou o ofício. Ainda é a minha área. O próximo professor, então, é o Mandrag, que é o professor de alquimia. O Kvolf comenta que ele tem um tom um pouco parecido com o Abenfi, né? E se eu não me engano, o Abenfi, uma das especialidades dele era a alquimia, né? Até porque o Kvolf comenta que ele tá sempre sem sobrancelha, porque queimou elas. Uhum. É. Uhum. É, Então, tipo, ele constantemente estava mexendo com isso, né? Sim. Aí o próximo professor é o Kilvin, que é o mestre artífice. É o ursão. Aham. Fala que ele é um É um dos ursão. melhores Ele é o professores ursão. pra mim, cara. Fofinho. O Kilvin é ótimo mesmo. Eu só penso, tipo, num lenhador, sabe? Aquela coisa grandona com ele. O Kilvin, ele é Sealdo também, né? Ele, assim como o Rowan, que a gente conheceu, e o Willan, que a gente conheceu agora há pouquinho também. Ou seja, ele tem um pouco esse tom de estrangeiro, ele tem sotaque, né? Uhum. E o Kilvin, ele faz uma pergunta que todo mundo ri na hora. Porque era uma pergunta aparentemente boba, assim, era uma pergunta estranha, não ortodoxa. E aí o Kvolf responde e o Kilvin dá ele dificulta ela bem mais, né? Uhum. Então ele, ao mesmo tempo que ele é amigável, ele tá desafiando, né? Ele tá sendo, Sim. enfim, estranho. Próximo professor é o Elk Sadal, que é professor de simpatia. Ele é descrito como um mago, tipo, a pessoa com mais estereótipo de mago, com barba pontuda, Uhum. coisa assim, apesar disso tudo simpático. É um merdzão, assim. É. O próximo professor é o Remy, que é o professor de retórica. O chato. No roteiro, eu escrevi simplesmente a palavra babaca. É. Melhor descrição, Mas cara. a melhor descrição pro M é essa. Então. Ele é o cara que faz perguntas pra ferrar com os alunos. É aquele professor. Que se esforça em ser desagradável. Exatamente. Se ele puder acabar com sua vida, ele vai acabar com sua vida. Por quê? Porque ele tem nada Porque pra ele fazer quer. da vida. Porque ele se sente, talvez, até Na eu acho posição que- D, né? Não só na posição D, mas ele se sente desafiado, numa espécie de competição com os alunos. ofendido, né? É como se ele tivesse sempre que mostrar, né, que ele é melhor mesmo assim. É coisa ou de gente insegura ou de gente segura demais. É. Eu sou babaca demais. Isso também. Isso não tem. E o último professor, que é um cara que surpreende todo mundo, aparentemente, ele não tinha feito perguntas pra nenhum aluno, né? Uhum. Que é o Elodin, que é o professor de nomeação. O maluquinho da turma. Ele é bem mais novo que os outros e ao mesmo tempo ele parece... O Kvolf descreve ele como criança várias vezes, como se ele tivesse, tipo, sempre desatento e... né? E aí ele faz umas perguntas doidas, assim. Sim. Entre elas, aquilo que a gente comentou no episódio anterior sobre as 7 palavras. Uhum. Ele pergunta quais são as 7 palavras que fazem uma mulher amar você. Que, caso vocês não tenham ouvido na sessão de spoilers, eu vou retomar agora. Quando o Kvolf tem o primeiro diálogo dele com a Dena, ele fala 7 palavras no livro original em inglês. Que ele é tipo, estava me perguntando o que você está fazendo aqui, I was wondering what you're doing here. São exatas 7 palavras. Em português não, em português ficou 6. 6 palavras. Deslize da tradução. Mais alguma coisa sobre os professores? Acho Não, que acho não. que agora não. Talvez nos spoilers. Bom, então eu acho que a gente tem que falar também do truque do Kvolf pra ser admitido, né? Truque do quê? Perdão? Pra ele ser aceito, Ah, sim. que é excelente. É excelente, Primeiro, maravilhosa mesmo. bom, primeiro ele escuta tudo que eles estão falando, né, escondido por bastante tempo. Aí ele vai pra admissão, ele bota as expectativas deles lá em cima. Sim.
tem aquela hora que ele fala que o Abenf iria mencionar a idade dele. Aí o Herma pergunta, aí como ele mencionaria a sua idade? Pra ligar pra ela. É muito bom. O Kvolf tá particularmente excelente nesse capítulo. Ele mistura o treinamento dele de atuação junto com a malandragem dele das ruas pra poder conseguir entrar, né? O conhecimento que ele tinha, né? Então... Sim. Sim. E depois... Mas acaba que ele só usa esse conhecimento nas perguntas diferentes, né? Ele usa um jeito de ficar mais seguro, né? Então, depois que ele responde todas as perguntas de maneira mais ou menos satisfatória, ou, enfim, para algumas não tão satisfatória, pro Kylvin ele não consegue responder e pro Remy ele não responde tudo, mas pros outros acho que sim. Ele não responde. Ele não responde, mas ele dá uma resposta ótima, né? Que é que o Remy faz uma pergunta pra ele e ele não consegue responder, e aí ele vai e fala, né? Ah, então você não sabe de tudo. Ele fala, se eu soubesse de tudo, eu não estaria aqui, né? Isso aquela tão bom, patada né? gostosa. E daí, depois de tudo isso, o Herma pergunta, tipo, tem alguma coisa que tu gostaria de dizer? E aparentemente nenhum aluno usa essa oportunidade pra dizer nada. E o Kvolf usa. E faz um discurso muito legal. Muito bom, né? Ele fala sobre como ele não tem dinheiro, ele não tem como conseguir mais dinheiro. Se cobrarem uma taxa alta dele, ele não vai poder entrar. Se não cobrarem taxa, talvez ele consiga sobreviver um pouco. Mas se conseguirem... Se não cobrarem taxa e ainda derem um empréstimo pra ele de 3 talentos, ele vai ser o melhor aluno que eles já tiveram. Sim. Dá certo. Dá certo. Com certeza. Ele fica muito apreensivo, né? Ele não sabe se vai, não vai. O nervosismo, né? Tadinho. Lembrando do episódio passado também, ele é uma criança, né? Então é aquele negócio do vestibular, né? Aquele nervosismo, assim, que a gente pode associar, né? Foi assim que ele conseguiu uma bolsa na universidade. Não só conseguiu, inventou uma. Ele foi o primeiro aluno a ter uma. Primeiro bolsista. E o que eu acho legal é que ele fica puto, né? Porque ele não entende a princípio. E aí ele fica muito chateado, tadinho. E daí, exatamente quando ele tá chateado, o Lauren vai falar com ele. E o Kvolf dar uma patada no Lauren. Sim, sim. O Lauren vai falar que pergunta se ele é filho do Arliden. E aí o Kvolf diz sim. E O conversa bardo, um pouco. Arliden e o bardo. E daí o Kvolf fica de cara porque chamou o pai dele de bardo. E o pai nunca se reconheceria assim. Agora, tem uma coisa que eu não sei se é spoiler, vou perguntar pra vocês agora, senão eu falo depois. Porque é uma entrevista do Patrick sobre essa cena. Isso é spoiler ou não? Acho melhor deixar no spoiler. Tá bom. Pelo sim, pelo não, pelo talvez. Melhor o spoiler. Tá, já marquei em azul ali. Mais alguma coisa então desse capítulo? Acho que ainda não. Também acho que não. Mas o que eu acho bonitinho, só o finalzinho, né? Que ele chora. De alívio, de, sabe... De reconhecimento, conseguir. Eu vou poder, né? Tipo, depois de tão tanto bonitinho. tempo, aparece alguma coisa boa na vida dele. Que Sim, e também porque até ali, essa cena ela é boa, porque enquanto ele tava à frente ali dos professores, falando e se apresentando mesmo, tentando conseguir a vaga, ele se mostra muito seguro, muito... Eu sei do que eu tô falando, tudo certo mais, de si. E sim, mas só que ele não tava, por dentro ele não tava. E aí nesse final, ele desmonta, porque ele consegue uma coisa que ele... Aí quando ele acha que... Sim, e quando ele acha que não consegue vir aquela sensação de raiva, né, que é quando ele dá, briga, responde quando ele atravessado. não entende realmente o que aconteceu. Sim. E aí quando ele entende, ele fica tão aliviado que aí ele se liberta e chora e tudo. O que eu gosto é que o Kvolf ser audacioso, né, ele ser explosivo do jeito que ele foi pouco antes, tem um custo no emocional dele. E isso é uma constante no livro. Tipo, no episódio anterior a gente falou da hora que ele tocou o alaúde e pra Dena, e ele tava com ciúme.
E daí ele saiu de lá e ele foi chorar também. Então, eu gosto dessa sensibilidade que tem aqui. Sim. Talvez se a gente tivesse lendo esse livro do ponto de vista dos personagens que veem ele, a gente nunca veria esses momentos. Com certeza. Sim. Né? Sei lá, vai saber se... Bom, whatever. Depois eu falo. Mais alguma coisa do 36? Acho que não. Não, tô... Ok, então vamos pro capítulo 37, que se chama De Olhos Brilhantes. Esse capítulo ele começa exatamente na sequência do anterior. Depois. E logo que o Kvolf deu uma patada no Loren, ele pede um favor. Que é, quando o Loren for a Tarbin pra reaver o livro dele, né? Pra ver o livro dele. Se ele ver poderia comprar. Pra ver se tem a inscrição do Abenf, né? Que isso o Loren disse que ia fazer. Aí o Kvolf disse, tu pode comprar esse livro pra que eu possa recomprar ele de ti depois? E aí o Loren disse, tá. É bem legal isso, né? Até porque mostra que, por mais que o Loren sempre se mostre duro, ele é uma pessoa generosa. Sim. Até Com um certeza. tanto quanto sem sentimento, né? Ele é muito frio, mas na verdade ele é bonzinho, né? Que ele... Ele tem até uma relação, não é paternal, mas assim, de cuidado com o Kvolf, né? De se dedicar e tal. Bem, o Loren pede pra um menino jovem, mas menos jovem que o Kvolf, com cabelos de cor de areia e bem tímido, chamado Simon, apresentar o Kvolf, tipo, mostrar o lugar, mostrar como é que funcionam as coisas e tal. E aí é quando esse personagem, que também vai nos acompanhar por bastante tempo, vai aparecer, né? vai ser um grande amigo aí do Kvolf. Agora a gente vai pra parte high school do livro, né? É o Harry Potter conhecendo a Hermione e o Ron. E o Rony. É o Jon Snow. Quando você falou high school, eu pensei em High School Musical, cara. Nossa, Eu também. Eu pensei no Kvolf dançando, assim, no meio do... Olha só, tem high school e tem musical. Ele vai cantar. Ele vai cantar e tocar, olha só. Olha High que School Musical coisa. 4, The Olean. Ele no arquivo lá. Eu não nasci gay. É culpa do meu pai. Opa. Música errada. Bora. Bom, o Simon ajuda ele a encontrar a hospedagem. O Kvolf acaba indo pra estadia mais barata, né? É um beliche. E aí ele inclusive se sente um pouco reconfortado, porque do alto do beliche ele se sente um pouquinho como no telhado dele de Tarbin. E eu gosto disso porque no capítulo, no episódio anterior, ele fala sobre como é bom para um Edemaru estar em movimento, e, tipo, não ter essa sensação de lar e tal, mas aqui ele tem. Né? Foi Ele o tá primeiro se lugar sentindo que ele em casa. ficou muito tempo, assim, né? Então faz sentido. Logo depois disso ele se encontra no refeitório, então, com novos personagens. O Simon leva ele pra almoçar com o Willan e com o Manet. O Willan já tinha aparecido no capítulo anterior. Ele é um estudante de Seald. E o Manet é um eterno Elir, como eles falam ali. A gente ainda não entende muito bem o que é isso. Não chegou nessas nomenclaturas. Mas o que dá a entender é que o Não, Manet... chegamos, porque o Não, Ben sim, chamava ele sempre foi de chamado Elir. de Elir, mas a gente não chegou no que, digamos assim, cada um Realmente significa. O que na prática. significa, né? Ah, sim, é verdade. Mas o que é explicado aqui é que Elir é tipo o primeiro posto, né, na universidade, é o teu primeiro título, assim, então é Sim. o grau mais baixo. E o Manet é um cara de mais de 50 anos que Tá na eternamente universidade. nesse grau. E ele ri dos outros, assim, tipo, vocês aí que estão errados em querer ficar subindo porque fica mais caro, fica mais difícil, minha vida que é boa. Ele tá feliz do jeitinho que ele tá. Que bom, né? E aí eles estão tendo, tipo, um almoço amigável, conversando sobre coisas de rotina, né? Como é que foi a tua entrevista e tal. Coisa que todo mundo conversa, né? Depois da prova. E aí, como é Sim. que foi a sua prova? Não sei o quê. Eu não, eu vou quietinho pra casa. Até porque se eu começo a Chorando, perceber né? o que eu fui errando, aí começa só a dar vontade de chorar.
É interessante que o Kvolf desvia do assunto, porque ele não quer falar, ele não quer exibir. Ele não conta, né? A dele. Porque ele se sente um pouco envergonhado de ter que ter apelado pra essa situação. E é legal também ver o contraste dele com um dos personagens, que é o Sovoy, né? Que é o riquinho. É estranho, ele se sente deslocado e isso amplifica um cara. O Sovoy, ele é um modegano, né? Ele vem de Modeg, que é no outro extremo do mapa, basicamente. É um pouquinho antes de Ademre só. Mas é lá no nordeste dos Quatro Cantos. Né? Então é na ponta norte e leste. Enfim. E tem uma hora que o Wolf pergunta, acho que pro Man. Eu acho que é pro Manet. Ah, ele é modegano? E daí o cara responde: tu não pode ser mais modegano que ele. Né? Então, todas as características que o Sovoy é descrito nos faz pensar que são as características gerais dos modeganos. Sim. Ou pelo menos o estereótipo. Ele é orgulhoso, ele é bem pomposo, ele se veste com umas roupas tipo com plumas e coisas assim. Ele é rico. Agora, será que não tem pobre em Modeg? Como é que é, Julia? Desculpa. Não, a barba bem cuidada, né? As maçã do rosto alta também. Então já dá uma ideia aí de como que ele é fisicamente. Então... Agora, eu não sei vocês, mas eu sempre imaginei ele loiro. Daí agora eu tava lendo com mais calma e eles falam de olive skin, né? Que é uma pele morena. Sim. Eu imaginei ele como um indiano, sabe? Eu imaginava ele moreno. Eu sempre imaginei ele tipo o Rajesh. Eu penso numa coisa meio grega, pra falar a verdade, assim. Aquele bronzeado, sabe? Mediterrâneo. Os olhos são azuis. Então... não sei. Vamos fingir que é irlandês. Encaixa, olhos azuis, pele morena, cabelo escuro, maçã do rosto. Eu acho, né? Tô imaginando aqui também com base no estereótipo que eu criei na minha cabeça de irlandês. Mas mas eu sei que eles são morenos e tendem a ter olhos azuis, então não todos, claro. Uma coisa do Sovoy é que ele tá super indignado porque ele não consegue manter todos os privilégios dele, né? Ele fala uma frase clássica que é tipo: é um absurdo que eles cobram muito de quem é rico. Aí eu tô me sentindo pobre, eles estão me sugando, uma coisa assim. E daí tu pensa, tipo, realmente é chato se estiverem tirando todo o dinheiro dele. Aí logo depois ele fala que eu não posso nem mais pegar o quarto mais chique. Então não estão sugando ele, só estão cobrando a mais, sabe? Sim. Proporcional, no caso. Enfim, eu não sei se... Eu acho bem relatable com, sei lá, elite brasileira. Sim, com certeza. É porque eu mereci, sabe? Tem um errinho de tradução nesse diálogo. Que tem uma hora que eles falam, tipo... O Sovoy tá falando que cobram muito dos nobres nas admissões e tal. E daí o Willan responde: mas o Simon é nobre e não cobraram muito dele. Será porque não é porque tu é burro e ele não? Ele falou isso de uma forma mais, né, delicada. No original é Simon apóstrofe S, então Simon's nobility. O que tá implícito aqui é que a palavra cortada foi Simon is nobility. Certo? Então o Simon é nobre, Simon é da nobreza. A Vera Ribeiro traduziu como a nobreza de Simon, como se aquele apóstrofe S fosse no sentido de possessivo. Mas serve também, né? Não? Eu acho que só serve porque a gente tá no contexto. Mas a frase fica meio sem sentido, assim. Como é a frase em português? Eu não lembro. Ele só, tipo, o Sovoy fala assim, deixa eu abrir na página que eu leio o diálogo pra vocês. Só um instante. Aqui, ó. É muito, disse Sovoy em tom sarcástico.
e sem nenhuma boa razão. Respondi às perguntas deles. Isso é implicância pura e simples. O Mandrag não gosta de mim, nem o Remy. Além disso, todos sabem que eles extorquem os nobres 2 vezes mais do que a vocês. Arrancam-nos até o último tostão, deixando-nos duros feito pedras. Aí o Manet responde: a nobreza de Simon. Quebra um pouco, né? Não tem muito sentido. Ele não tá respondendo. É uma resposta meio tipo... tinha que ser o Simon é nobre e ele parece se sair muito bem. Tipo. Exatamente. É uma resposta meio tipo... Tu quer Guaraná com gelo ou sem? Sim. Enfim. Nessa hora, o Manet pergunta pro Kvolf o que ele pretende estudar, e o Kvolf diz que quer estudar o Chandriano. Sim. E aí o Manet começa a rir. O que nos dá a entender que não é um assunto muito bem visto. E daí o Simon salva ele, né? Ele diz, tipo, o que ele quer estudar é mitologia, deixa de ser implicante e tal. E daí o Kvolf fica, tipo, mitologia, né? Isso aí. Claro. É aquela coisa que você fala e depois se arrepende, aí você fica, claro, é isso. Sim. Eu gosto muito do Simon, né? Que ele tá sempre pronto pra dar uma ajudinha. O apoio, né? Ajudar. Ele é muito fofinho. Ele é. Bom, enfim, aqui a gente reforça então que aquilo que o Kvolf viu, né, quando os pais dele morreram, o Chandriano, é uma coisa que é tida como historinha pra criança. Que nem o Homem do Saco, sabe? Aquele negócio que a gente tava falando da loura do banheiro. Isso só reforça um pouco mais o que a gente tava falando dele no outro episódio, da infantilidade dele, né? Você vê que acaba que os outros veem ele como um menino, uma crianção, e até ele age um pouco como crianção. Será que tem alguém perdido por aí buscando vingança contra o Homem do Saco? Mas eu tenho um trauma com o Homem do Saco. Olha quando aí. Eu era pequenininha. Me marcou. Nem a Julia. Bom, depois, mais alguma coisa dessa cena do almoço? Não. Acho que agora não. Tá, então o Kvolf vai pra segunda tentativa dele de entrar no arquivo, agora que ele já tá inscrito na universidade, né? E aí ele chega lá e ele dá de cara com uma pessoa que consegue ser mais babaca que o Remy. Isso é difícil. É a maior babaca da história, né? Vamos dizer. Que é o Ambrose, que é o cara que tá cuidando da entrada do arquivo, agora que o William não tá ali. E aí o Kvolf diz, tipo, eu queria entrar, e daí o Ambrose, não, teu nome não tá aqui. E aí o Kvolf diz, sim, mas eu fiz as admissões agora. E aí o Ambrose, tipo, tá, óbvio que não tá aqui então, acabou de acontecer tua prova. E aí o Kvolf fica, tipo, tá, mas eu quero entrar. E o Ambrose diz que, eu sei por que tu quer entrar, porque no teu vilarejo, onde vocês eram pobres, vocês só tinham um porco, e vocês todo mundo achava que tu era especial porque tu gostava muito de histórias, um dia aprendeu a ler. Só que aqui na universidade tu não é ninguém. Babaca. Pesado pra caralho. Ele usa isso pra formar o caráter babacão dele, mas também achei meio que uma crítica ao velho clichê do protagonista de qualquer livro de fantasia, né? Que vem do nada, mas mas é melhor que todo mundo e vira o herói. Eu acho que é interessante também porque tem um contrastezinho entre o Savoy e o Ambrose, porque os dois têm essa posição de privilégio, né? E o próprio Simon também, eles têm essa posição assim de nobreza, de ter mais dinheiro, mas o Simon é um cara legal, o Savoy, ele é um pouquinho fora da casinha, mas também não chega a ser é só um pouquinho sem noção, não chega a ser nada absurdo, mas o Ambrose é aquele estereótipo do rico que do você playboyzinho quer. babaca que todo mundo odeia. É isso. Ele sim é o se eu tenho cargo na empresa do meu pai é porque eu mereci. Esse sim. Agora, o Simon, ele tem nobreza, mas é uma baixa nobreza, né? Sim. Então, tipo, ele é uma pessoa um pouquinho mais pé no chão, assim. Sim. E esse discurso do Ambrose aí, ele dá um super choque de realidade no Kvolf. Né, que ele percebe assim, tudo bem, eu posso não estar mais na rua em Tarbin, mas sempre, em qualquer lugar vai ter gente babaca pra me tratar como inferior. Conflitos do high school, né?
Seja se era quando ele era criança que ele era um nômade, daí as pessoas tratavam ele mal. Depois quando ele era um menino de rua e agora que ele é só um aluno pobre, sempre vai ter, né? Gente ruim. Sim. Algo mais? Acho legal só a última frase que ele termina o capítulo. Gosto dela. Qual é a frase? Além disso, a raiva é capaz de nos manter aquecidos durante a noite e o orgulho ferido pode instigar um homem a fazer coisas maravilhosas. Basicamente é ele, né, com o orgulho ferido dele fazendo as bostas. Fazendo merda atrás de merda. É uma super justificativa pra tudo de ruim que ele faz. É. Pior é que faz sentido. Não, ele não tá... Quer dizer, ele tá errado, mas ele não tá sem razão, né? Não, e faz sentido quanto as merdas que ele vai fazendo também, né? Uhum. Mas achei isso. É isso? Então agora, a partir de agora, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, no Conto do Bast, no Livro da Auri, no Old Holy e eventuais entrevistas e declarações do Patrick, parem de ouvir por aqui, terminem de ler os livros e voltem. Porque agora a gente vai começar a nossa sessão de spoilers. Eu tenho certeza que quando o Arthur fala sozinho à noite dormindo, ele fala essa frase. Ele fala igual em todos os episódios. Fica treinando Cara, na frente do espelho. Olha, agora não mais, mas pra começar o podcast eu tinha que treinar, ficar repetindo essas frases que eu falo sempre. Pra não ficar feio, assim, tipo, gaguejando nelas. Enfim. Primeiro spoiler que eu tenho é no capítulo 36, aquela frase que eu falei, que o Wolf não reconhece o idioma. Que tá em cima do arquivo, né? Tá escrita na porta do arquivo, que é Vorfelan Hinata Morie. Mais pra frente, o Willen vai dizer pra ele que isso aí é têmico. Que é uma língua que a gente já mencionou aqui, que o Abenf fala pros pais do Kvof quando eles estão escrevendo a música do Chandriano. Que têmico é tipo uma linguagem que vem antes do tema, eu acho. Uma coisa assim. Mas é tipo uma língua morta já. É o nosso latim. Isso. É. E nesse caso aqui, a tradução dessa frase é: o desejo por conhecimento molda um homem. Então é uma frase bonitinha pra estar no arquivo, né? E de certa forma é o que molda o Kvof. Sim. Ele sempre desesperado atrás disso. E é o que molda o Loren e vários personagens que estão na universidade, que é justamente o lugar pra ter conhecimento. E de alguma maneira é o que matou o Arliden também, né? Sim. Enfim, tá aí. Mais spoilers desse pedaço aí? Não, eu não é um spoiler não, mas é só uma ligaçãozinha que eu lembrei daquela frase do episódio anterior sobre conhecimento, né? E que a pessoa, quando é o desconhecido, né? Que causa medo, um negócio assim. Não sei se tem alguma ligação com essa frase, mas me lembrou um pouquinho, porque assim, o conhecimento é perigoso, vamos dizer. Ao mesmo tempo em que move o mundo, também é uma coisa perigosa de você buscar. Fiz essa relação, mas foi uma coisa que veio aqui na cabeça agora, não é necessariamente um spoiler. É um pouco de como esses livros trabalham com o tema do conhecimento, né? Sim. Sim. Acho legal a parte das perguntas dele, que ele faz questão de colocar várias perguntas e ele respondendo as perguntas que aumentam o mundo e tal. Você vê que tem uma profundidade ali, parece que o mundo é bem grande. As de moeda e tal, de cultura. Mas me chamou a atenção a do Zamir, que o Loren faz. E se isso tem relação por ele ter reconhecido ele, talvez a semelhança dele com o pai dele. É possível. Tipo, tem Acho essa... Acho meio jogado. Eu já li várias pessoas que relacionam o Loren com o Zamir. Que acham que o Loren é um Amir. Eu nunca vi, assim, nada muito consistente, mas eu não acho absurdo também. Eu nunca vi nada muito sólido, tipo, que realmente justificasse. Tem pouca coisa pra poder fazer uma teoria e tal.
Eu acho que a questão é que o Loren é o cara responsável por guardar o conhecimento, e os Amir, eles vivem justamente de conhecimento secreto, né? De registros secretos. Mas não é sólido mesmo. Mas é interessante que o Loren pergunta pro Kvolf uma coisa justamente que meça o quanto ele sabe sobre os Amir. Sim. E é legal pensar que eles perguntam só pra ele, né? Então, talvez pelo cabelo dele, ele reconhecer ele como um Hu. Não sei, ficou bem aleatório jogado ali. Talvez faça alguma ligação no terceiro livro. Tem alguma coisa ali que a gente não sabe, né? E acho que a gente poderia ter descoberto se ele não fosse arrogante com ele. Eu sei uma coisa sobre isso. O que o Patrick, naquela mesma entrevista que ele deu pra Tor.com, né, o site especializado de crítica de ficção científica e fantasia, ele foi perguntado por um leitor sobre como o Loren sabia sobre o Arliden. E daí a resposta do Patrick é tipo, o Arliden era um cara famoso e tal, ele, né, era um artista viajante, provavelmente daí. Mas se vocês querem saber uma coisa que não estão nos livros, eu vou contar pra vocês. Quando o Loren vai puxar esse assunto com o Kvolf, ele queria que o Kvolf ajudasse ele na catalogação de canções de trupes viajantes que tem no arquivo. Legal. Só que daí o Kvolf foi grosseiro e o Loren desistiu. Eu imaginei que talvez o pai dele, nas pesquisas dele para a canção do Chandriano, fosse no arquivo, porque é muito lógico que você ir no lugar que tem 10 vezes 10 mil livros. Eu pensei em algo desse tipo também, de fazer parte. E depois ele mostra que vai várias pessoas lá. E o que vocês acham da outra pergunta do Loren? Sobre o maior homem vivo? Qual que era a pergunta Não, mesmo? porque já existiu, na verdade. Quem foi o maior homem que já viveu? Acho que foi pra julgar a índole dele, talvez. Eu pensei nisso. Pensar. Julgar pra ele. É aquela pergunta aberta mesmo, sabe? Sim. Pra você tentar definir o aluno que tá ali na sua frente. Ou Se talvez o Kvolf até... dissesse Mestre Remy. Aí eu fechava o livro. Exato. Eu acho que talvez... Eu tava lendo... pode falar. Não, eu ia dizer que eu acho que talvez até pra fazer esse teste mesmo de identidade, porque ele falou, filho de Arliden, aí ele foi, depois ele que perguntou o bardo, aí o Vogt ele acha estranho, porque o pai dele nunca se chamou assim, mas ele confirma, porque ele é. Então pode ter sido também uma suspeita, assim, então pra perguntar, tipo, solta alguma coisa, e quando ele falou, esqueci o nome do cara, Ilien, né? Ilien, é isso? Não lembro. Enfim, quando ele falou isso, ele fala, não, realmente, ele é de marrom. Eu tava lendo aqui a pergunta dele, a resposta dele sobre os Amir, e ele fala que é algo que retoma um pouco a nossa discussão do episódio da história do Scarpe, que ele fala que quando a igreja rebelou e denunciou a ordem dos Amir, e aí ele fala que era uma grande parcela da força de Atur, então meio que ajuda aquela teoria de que tem dois Amir, a ordem da igreja, que é muita gente, e os Amir, que são só aqueles consagrados lá que ganharam as asas. Mais alguma coisa do capítulo 36? Acho que não. Eu não, Acho que não. Eu tô de boa aqui. Então vamos pro 37. Eu não tenho nada desse. Foi um Também capítulo não, acho que é um simples. capítulo mais pra apresentar os personagens mesmo, né? Não tem muito o que falar. Não tem. Eu também acho que só não tem. que A não agora- ser que se a gente ultrapasse muita coisa e comece a falar sobre cada um deles. Mas eu acho que isso, ao Não, decorrer do caso podcast, a gente vai falando. Acho que a única coisa que vale mencionar é a linhagem real dos personagens que aparecem aí, que entram nas teorias de quem é o rei que ele matou. Sim. Verdade. Quem entra Que é no fato o dele Savoy, matar, sim. Não, o sinceramente. Savoy, o Ambrose. Sim e o Ambrose. Não, o Will não. Will não, é sim. Eu tô Não, tô viajando aqui. Tô em Dorgas. Mas então, Mas acho- ou o Ambrose, ou o Will, perdão, agora eu, o Sim, né, enfim. Podia ser o Ambrose, nem achar.
O Ambrose, ele vai chegando, no decorrer dos livros, ele vai chegando mais perto da linha de sucessão, né? Ele vai chegando cada vez mais perto, né? Vai saber. Só esperar agora. A esperança é a última que morre, né? Depois do rei que ele mata, com certeza. Mais alguma coisa nesse episódio? Acho que é isso. Também. Vamos discutir a Dena, então. Esse ficou bem menor que o outro. Pode. Então é isso, pessoal. Muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Para se comunicar com a gente, como é que faz, Rayane? Vocês podem encontrar a gente lá no Facebook, na página Os Quatro Cantos, no Twitter, que é @os4numeral_cantos, no e-mail, que é podcastosquatrocantos, @gmail.com. A gente tá também no Instagram, que é o 4numeral também, né, Eric? Isso. É podcast os 4 numeral cantos, 4 numeral. E no YouTube vocês podem ouvir os episódios e ver o processo das artes que o Eric e a Julia fazem, é bem legal. E é isso, vocês podem escutar a gente no SoundCloud, no Spotify e em algumas outras plataformas. A gente ainda não tá em todas, a gente tá tentando. Cada sugestão que vocês mandam pra gente, a gente tá correndo atrás e vendo o que a gente pode fazer. Algumas a gente ainda não conseguiu, mas o máximo que a gente puder fazer, a gente está fazendo. Então a gente conta muito também com as dicas que vocês dão pra gente. Eu acho que é isso. Isso aí, então a gente volta em breve com o nosso 14º episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 38 e 39 do Nome do Vento. Até mais, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, Falou. gente!